Boa noite, Angola. Conhece os assuntos para hoje no Girassol Jornal. Automobilistas questionam reajuste no preço do gasóleo, que passa de 400 para 420 kwanzas. A medida entrou em vigor hoje. Caiu hoje também o pano sobre o AngoTIC 2026, que contou com 100 empresas e mais de 300 startups. Moradores do bairro Caota, nos Navegantes, em Benguela, preocupados com o aumento da prostituição. Rússia denuncia ataque ucraniano contra a central de energia. De futebol, Brasil e Marrocos jogam hoje para a primeira jornada do Grupo C do Mundial de 2026. É o Girassol Jornal, edição de sábado, que começa agora. Vamos às notícias. Outra vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Automobilistas contestam a subida do preço do gasóleo de 400 para 420 kwanzas por litro, medida que entrou em vigor na madrugada deste sábado. Para alguns cidadãos ouvidos pela Rede Girassol, a decisão vai encarecer a vida do cidadão. A medida comunicada pelo IRDP, Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, representa um aumento de 20 kwanzas por litro e aplica-se exclusivamente ao gasóleo. O Instituto garante que os preços dos outros derivados do petróleo, com realce para a gasolina e o petróleo iluminante, permanecem inalterados. O reajuste entrou em vigor à meia-noite deste sábado e apanhou alguns automobilistas de surpresa. É o caso do senhor João Bomba. Nós todos estamos de surpresa. Eu, para mim, cheguei na bomba, estão a dizer que o combustível subiu. Eu tive muito surpreso para isso. Não temos como reclamar. Não há nenhum povo que está disposto dessa subida dos combustíveis. Quem também não vê com bons olhos a decisão é a automobilista Daniela André. Eu acho que não foi assim tão certo, né? Essa subida, porque eu acho que seria bom, pelo menos primeiro subir os salários. Então, não houve a subida do salário e de repente o gasóleo vai subindo, então isso vai dificultar muita gente. Vai dificultar mesmo. Manuel Lima trabalha como taxista e vê nesta medida uma situação preocupante, tanto que considera que tal alteração deverá se refletir na corrida do táxi. Está sendo muito complicado, as coisas não estão fáceis durante o dia, né? E a subida do gasóleo só altera mais a nossa dor de cabeça em revolução o nosso trabalho. Nós usamos gasóleo diariamente e não estamos a ver nada fácil esse tipo de coisa. Realmente a gasolina estava mais cara em relação ao gasóleo, mas o gasóleo disparou de uma forma que ninguém contava. Está a ser surpreendido para nós todos. Não vamos conseguir fazer mais aquele longo curso que fazíamos sempre e está a ser mesmo difícil. Não está sendo nada fácil, compatível ao gasóleo. O gasóleo está muito caro mesmo, está muito disparado. E as nossas clientes que alugam-nos também reclamam, porque nós também, o gasóleo subiu, o táxi também praticamente também irá subir. A par da corrida do táxi, outra situação que poderá verificar alterações é o transporte de produtos do campo para a cidade, como chama a atenção o jovem Braulio Campos. Dificulta muito mesmo a vida dos automobilistas, uma vez que sem o combustível os carros não andam. E há muitos automobilistas que têm a sua viatura como meio de subsistência. E, por outro lado, dificulta ainda assim a transação de produtos daqui para o centro e entre outros, porque sabemos que o combustível é um elemento que sustenta os caminhões, então isso vai dificultar mesmo muito na mobilidade de certos produtos que nós precisamos aqui na nossa província. A medida que vigora desde a madrugada deste sábado é vista como normal, apesar de que poderá se refletir nos custos de transporte, distribuição de mercadorias e logística, setores que dependem fortemente deste combustível. A automobilista Xanguine Vungulipe diz que o reajuste vai igualmente impactar negativamente o custo de vida das pessoas. Vai ter
o impacto negativo por causa, né, da infraestrutura geral que é o país, né, econômico, mas os transportes públicos, né, que o pessoal usa, que já é escasso, infelizmente, os transportes públicos vão sofrer com isso, porque vão ter que subir também o valor do transporte. Isso vai ser complicado até para nós, porque nós temos funcionários que usam estes transportes públicos e vai ser difícil, nós vamos ter que aumentar salário ou então não sei como é que vai ser. Em comunicado, a Associação Nacional dos Taxistas de Angola, ANATA, assegura que o preço da corrida de táxi não vai sofrer alterações, apesar do aumento do preço do gasóleo fixado em 420 kwanzas por litro. A associação reconhece, no entanto, que a subida do gasóleo poderá ter impacto na estrutura de custos do setor, motivo pelo qual já se encontra a analisar tecnicamente a situação em articulação com o Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo. A ANATA orienta ainda os seus associados a manterem a calma e a continuidade do serviço, garantindo que qualquer posicionamento oficial sobre eventual revisão de tarifas será comunicado oportunamente. Ainda sobre este assunto, ouvimos o economista Afonso Malaca, que considera uma medida normal, sendo que consta no processo de retirada gradual da subvenção aos combustíveis. A variação do preço de um bem ou serviço tem impactos sempre positivos e negativos. Se por um lado a entidade, no caso o Estado, ao aumentar o preço do combustível é para poder reajustar aquilo que são as perdas que o Estado, através da ação de Angola, tem tido, uma vez que o preço atual que nós temos do combustível, no caso o gasóleo, é um preço muito inferior àquilo que se comparar. De igual modo, para o impacto dos agentes econômicos, no caso as famílias, as empresas, uma vez que se o preço do gasóleo hoje tem um determinado custo para esses agentes econômicos, com aumento certamente vai alterar aquilo que é o poder de compra que esses agentes têm hoje para adquirir esse bem que é o gasóleo. E alterando este preço, as entidades, os agentes econômicos, as famílias ou as empresas que têm a necessidade de ter esse bem regularmente passarão a fazer um esforço financeiro adicional fruto desta alteração do preço. E depois, sabemos que os combustíveis têm sempre impacto em vários setores da nossa economia, desde os transportes públicos, a vida social para aquelas empresas que têm muitas das vezes a necessidade de terem fontes alternativas de energia e requerem o gasóleo, para empresas que têm um fator de produção muito acentuado na energia alternativa, no caso, fruto da dificuldade muitas vezes do acesso à rede pública e por todas as outras esferas sociais, que é os combustíveis, naquilo que é o seu custo cotidiano, certamente isso alterará muito daquilo que é o tecido social do dia a dia dos angolanos. Agora, é preciso nós reconhecermos aqui que existem fatores fundamentais, desde a situação de que o preço praticado hoje dos combustíveis, na realidade de Angola, é muito inferior àquilo que é o preço da região. Mas, de igual modo, nós temos que olhar que a massa salarial ou o salário praticado em Angola também é inferior a muito daquilo que é o salário dos outros países. Por um lado, há toda uma necessidade por parte de quem pratica os preços, que é a Sonangol, que tem um custo muito oneroso com a subsidiação dos combustíveis, mas, por um lado, as famílias os agentes econômicos vão sentir sempre grande impacto naquilo que é a sua estratégia cotidiana, desde mobilidade, consumo de certos produtos, porque muitos dos produtos que nós consumimos também têm alguma incidência, o preço dos combustíveis, naquilo que é a fundamentação do preço final destes produtos. Na capital do país, o empreendedorismo no ramo da estética tem permitido que muitas mulheres transformem talento, criatividade e paixão pela beleza em negócios sustentáveis, gerando renda, emprego e autoestima para outras mulheres. A nossa colega Brisda Icala ouviu histórias de duas mulheres que decidiram olhar para a área dos produtos cosméticos como uma das principais fontes de sustento, com preços que variam de 45 aos 60 mil kwanzas, a depender da qualidade e origem do produto. Maquilhagem ou simplesmente make-up? Olha o retoque.
Eu penso que a maquilhagem para mim é um retoque. A maquilhagem para mim é o disfarce de algumas imperfeições. Primeiro ver o rosto, saber a que tipo de ambiente é que vai, o que é que gosta, se é alérgica. A lista parece não ter fim. Para Antônia Fragoso, empreender é parte do espírito do angolano. Por isso, olhou para a área dos cosméticos como possibilidade de ter o seu próprio negócio. Eu nunca pensei em empreender, mas como angolano, todos nós acabamos de alguma forma perceber alguma valência que nós temos. Temos cabeleireiro, temos a barbearia, temos também manicure e pedicure e temos a área de estética. Uma limpeza facial pode ficar ali à volta de 18.850, que é profunda. Para uma manicure completa, nós estamos ali no valor de 15.850. São os preços que nós começamos e permanecemos até agora. Os tratamentos de cabelo são faseados. Aquilo é um pacote que compõe 4 sessões por norma. Se for um tratamento para hidratação, para a recuperação dos fios, em 4 sessões pode ficar ali no valor de 45 mil kwanzas a 60 mil. Ariete Muco olhou para as necessidades do setor dos cosméticos e decidiu tornar-se numa revendedora dos produtos. A intenção era criar uma fonte de renda extra e eu encontrei na venda dos cosméticos esta oportunidade. E fui desenvolvendo esta paixão por vender cosméticos de qualidade que vão realmente responder ao problema que as minhas clientes trazem e também ajudar outras mulheres e homens a empreender na área. Mas as nossas bases começam ali à volta de 18, 20 mil kwanzas. Os corretivos também temos de 16, temos de 18 mil kwanzas. São cosméticos que existem há mais de 15 anos no mercado, então são totalmente seguros para o uso. Há dias que nós vendemos 200 mil kwanzas, há dias que nós vendemos 100, há dias que nós vamos vender 500, 600. Em Luanda, muitos fazem uso para marcar momentos especiais. Mas há quem olha pelo fator preço, escolhendo optar para o natural. No meu dia a dia eu prefiro usar uma maquiagem muito natural por causa do clima. São por ali 15 mil kwanzas que ele vai te cobrar só para organizar o cabelo. E vai ali uns 3 a 4 mil kwanzas para organizar as unhas. Já estamos ali na casa dos 19 mil. 19 mil kwanzas, vai as unhas do pé, vai aquela maquiagem, aqueles pó que eles usam, que chamam de make-up, né? Make-up que as mulheres mais usam. Então acabamos por vezes de gastar quase 25 mil kwanzas só para a mulher estar bonita, para o evento. E esse dinheiro, se a gente tivesse que aplicar em poupança, né? Aplicar em poupança, claro que deve resolver mais outras situações da nossa vida. O consumidor se tornou mais exigente, afirmando que o sucesso e o fracasso dependem única e exclusivamente da qualidade do produto para gerar renda, emprego e autoestima para outras mulheres. Tendo em conta que o mercado de cosméticos tem estado a crescer muito em Angola, a procura de pessoas que vêm, que solicitam cosméticos de qualidade todos os dias cresce, para poder manter, né, o nosso balanço positivo e as nossas portas abertas. Conseguem manter o pão na mesa das suas famílias. Somos uma equipa de 4 pessoas e sem contar com as pessoas que trabalham conosco em tudo o que é apoio do digital. Se a cliente tem alguma exigência, mas que não é aquilo que nós oferecemos, abrimos um pacote excepcional. Por quê? Porque a medida do que você exige também é a medida do que você vai pagar. Temos 10 funcionários efetivos. É nos precipitarmos e talvez ficamos um bocadinho frustrados porque não estamos a conseguir os resultados que precisamos. Então, temos paciência, eu em particular. São 2 mulheres que decidiram empreender no ramo dos cosméticos como fonte de criação de oportunidades de emprego e contribuindo para o fortalecimento da economia através de serviços de beleza e bem-estar. No município dos Navegantes, na província de Benguela, cidadãos apontam a falta de emprego para a juventude como uma das causas do aumento da prostituição. Os populares falam ainda da carência de serviços básicos, como é o caso da água potável e de uma unidade de polícia, como situações desgastantes.
A falta de emprego para os jovens é uma das grandes preocupações dos cidadãos residentes na comunidade da Caota. Afeta o município dos Navegantes. Os cidadãos afirmam que as práticas de prostituição resultam da falta de emprego para os jovens desta localidade. Praticamente aqui na Caota o que mais nos preocupa é a falta de emprego, porque a população da Caota dizem que é uma zona que há muita prostituição. Um dos motivos das pessoas se prostituírem é o emprego. Então, isso é verdade? Sim, isso é verdade. É verdade. Então, já desde que estamos a ver que o município de Navegante está a trouxer coisas cá, novas, então nós queremos também que o município, no mínimo, olhe a população da Caota, porque aqui tem jovens formados, tem pessoas que terminaram o seu médio na área de educação, saúde, etc. Então, nós queremos só que, no mínimo, o município olhe para a população da Caota. No bairro não há policiamento, dada a ausência de uma esquadra policial, bem como água corrente, situação que preocupa os moradores da Caota. O único problema que nós temos é de água. Luz temos, graças a Deus. E também o outro problema é que não temos a esquadra. A escola não está muito bem organizada. Sim, são os problemas mais que afetam o povo da Caota. Nesta altura, a água, onde é que vocês tiram? Há dias que a cisterna, o nosso coordenador liga para lá, vem ela para trazer aqui. Para fazer face à carência de serviços sociais, o Instituto de Desenvolvimento Local criou alguns empreendimentos sociais no âmbito do programa Quenda, direcionados às mulheres e à juventude, como é o caso da construção de um centro de secagem de peixes e um centro de formação técnico-profissional. Inclusão produtiva com as seguintes ações concretas: construir de raiz um centro de tratamento de chamisco, criar um centro de formação profissional, reabilitando em profundidade e equipando uma infraestrutura abandonada. Implementar um plano de formação para as cooperativas de mulheres. Na ocasião, os contemplados falaram dos benefícios quanto à formação técnico-profissional para o fomento ao autoemprego. Esta ação vai trazer a diminuição do desemprego, praticamente também vai ajudar a comunidade a se focar mais, trabalhar e fazer as suas formações. Depois disso, vamos ganhar o nosso certificado. Nós agradecemos muito pelo projeto que nos tem dado e aprendemos muito. Hoje estamos aqui mostramos o que nós aprendemos. E também gostaria de falar para que aqueles que também estão à procura de emprego, essa aqui é uma iniciativa. Instituto de Desenvolvimento Local e a resposta ao grito de socorro dos cidadãos da comunidade da Caota quanto à situação do desemprego. O FAS fez a entrega nesta sexta-feira de projetos sociais voltados à comunidade. Um total de 2.000 árvores de diferentes espécies foram plantadas neste sábado na orla marítima da Ilha de Luanda. A atividade, enquadrada no âmbito do Programa de Melhorias do município de Ingombota, juntou 28 cooperativas para o trabalho de limpeza naquela circunscrição. Apesar dos esforços, a administração lamenta os constantes atos de vandalização das árvores e apela aos munícipes cuidados redobrados. Depositar os resíduos sólidos fora dos contentores de lixo constitui um atentado à saúde pública. Foi a pensar no bem comum que vários jovens pertencentes em diferentes cooperativas do município de Ingombota e não só, arregaçaram as mangas e abraçaram a campanha. Para eles, é necessário o aumento de materiais para o uso de limpeza. Hoje, de facto, aumentamos mais a massa associativa, mais materiais, tendo em conta a situação que está a decorrer com a paralisação da Elisau. Então, hoje vamos redobrar o esforço de mantermos então a nossa Ingombota limpa. De material necessitamos, não é? Ninguém está bem nesse caso, porque o nosso material que nós usamos, que nós fizemos o uso, é material tem estragado.
Por exemplo, as vassouras têm que ser sempre reposto, precisamos de reposição de todos os materiais, vassouras, os carros de mão. Nós já recebemos isso da administração municipal, mas no decorrer do tempo isso vai estragando, então precisamos que repor o material que estraga. Entretanto, para prevenir o amontoado de lixo, agir antes do problema passa por cuidar do ambiente no dia a dia, o que, segundo a administração da Ingombota, requer pequenas atitudes que fazem grande diferença. O objetivo desta atividade de hoje é promover a saúde e bem-estar dos nossos cidadãos. Temos cerca de 2.000 espécies de árvores, desde a nossa orla marítima aqui na Ilha de Luanda e também naquelas zonas de risco, sobretudo a Boa Vista, no sentido de fazermos a contenção de algumas ravinas que têm estado a ameaçar aquelas zonas que nós consideramos zonas cinzentas. Estamos a falar diversas espécies de palmeiras, acácias americanas e também mimosas. Durante a campanha foram plantadas figueiras e árvores americanas naquela extensão da costa marítima da Ilha de Luanda, com apelo à proteção das mesmas, uma vez que contribuem para a defesa do litoral. Isto é uma mega campanha de limpeza associado a ações de arborização. Nós mobilizamos 28 cooperativas e a massa associativa de todos os bairros que compõem o município. Assistimos a alguns atos de vandalização de algumas árvores já plantadas. Cuidar do patrimônio público é um dever de todos nós, então apelo aos nossos cidadãos, os nossos munícipes, que vamos todos preservar o nosso ambiente para promover o bem-estar de todos. Um total de 2.000 árvores, desde figueiras e americanas, foram plantadas na orla marítima da Ilha de Luanda. Atividade enquadrada no âmbito do Programa de Melhorias do município da Ingombota juntou 28 cooperativas para o trabalho de limpeza naquela circunscrição. O governo da província de Luanda manifesta preocupação com o elevado índice de abusos contra menores, onde se destaca os de cariz sexual. A preocupação foi levantada hoje pela diretora do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Género, Regina Dicala, durante um ato alusivo ao mês da criança. Muitos os relatos que dão conta de abusos contra menores, sendo o sexual um dos mais frequentes nos últimos tempos. A diretora do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Género condena todo tipo de abusos, sendo que as crianças devem ser protegidas. Regina Dicala refere que têm trabalhado com os órgãos de justiça para que os abusadores enfrentem a mão pesada da justiça. É uma temática difícil, é uma temática que estamos a trabalhar nela para ver se conseguimos reduzir. Estamos a trabalhar com várias instituições, estamos a trabalhar com igrejas, mãe, pai, estamos a envolver toda a sociedade no geral, porque sabemos que cada criança tem o direito de viver feliz. Aqueles que devem proteger as crianças cometem esse tipo de ato, nós não podemos permitir nem deixar passar impune, porque temos que cortar, porque senão os outros vão ir fazendo, porque acham que a mão da justiça não pesa. Mas o governo da província de Luanda muito tem feito com o Ministério da Justiça, com os tribunais, com a polícia, no sentido de fazer com que os trâmites legais sejam, de facto, conforme a nossa lei. A responsável sinaliza que, para evitar atos de violência contra crianças, o governo provincial, através do gabinete que dirige, tem promovido inúmeras ações preventivas. Nós, o governo provincial de Luanda, temos feito muitas palestras, andamos de bairros em bairros, municípios em municípios, fazendo um trabalho de campanha de sensibilização e também aconselhar a termos a cultura de denúncia, porque muitas das vezes essas crianças que são abusadas calam-se porque não são ouvidas. Daí que nós temos o papel de também sociólogos e psicólogos de ser ir ao encontro
dessas crianças. Aconteceu a iniciativa do governo provincial. É o mês que nos representa, é o mês colocado especialmente para nós. Por causa disso tem que aproveitar, porque a infância é curta. Hoje nós somos crianças, amanhã já não somos mais, por isso temos que aproveitar. O Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero em Luanda, preocupado com os atos de violência contra menores. Os produtos da cesta básica continuam a preocupar muitas famílias. Nos mercados informais, consumidores e vendedores enfrentam diariamente os desafios da oscilação dos preços, que impactam diretamente o poder de compra. A nossa equipa de reportagem esteve no maior mercado informal da província de Colibengo e principal centro de distribuição de produtos do campo que compõe a cesta básica para a província de Luanda. Há poucos dias a residir no Zango 2, vinda do Rocha Pinto, Dona Beatriz Chapanga mostra-se agastada com a disparidade ou variação dos preços por zonas e por isso prefere percorrer longas distâncias para conseguir compor a sua despensa. Pelos preços, a pessoa prefere vir aqui para conseguir os preços assim mais ou menos baixos do que sobretudo lá, os preços estão muito altos. O açúcar está a 1.100, aqui comprei a 1.100. Está baixo, nos outros está 1.700 nas cantinas. Há pessoas que não têm, pelo preço que está alto, não conseguem mesmo comprar nada. Não conseguem. Quem também se vê obrigada a recalcular as suas finanças é a Dona Maria Pedro. A empreendedora fala, por exemplo, de uma inflação de 50% do preço do trigo, matéria-prima fundamental do seu negócio. O trigo encontrei 5.100, mas em outras lojas está 6.300. Então, essa loja é a loja que está o preço mais acessível. O preço está mais acessível nesta loja, mas por mim mesmo também está caro, porque era mesmo 3.500, 2.500, agora estamos a comprar 5.500, está mesmo muito alterado. Principalmente mesmo no caso do açúcar, porque é que nos dá mesmo dor de cabeça. Porque eu faço bolo. E cada vez que eu faço bolo, quer dizer, os gastos acabam por ir mais de novo no açúcar. Porque o açúcar gasta muito, o açúcar mesmo e o óleo está muito puxado mesmo. Hoje em dia, óleo de 500, você não consegue cozinhar mais com ele arroz. Está muito alterado, o litro deve ser 1.700, porque tá muito, o óleo e o açúcar está muito puxado. Varia por semana ou por dia mesmo. Pode ser hoje eu encontrar outro preço, amanhã também vou encontrar mais outro preço. É por dia ou por semana. Por outro lado, a pasteleira reconhece a redução e equilíbrio de outros produtos. Que está barato é a fuba de bombom, a fuba de milho também o preço está acessível. O arroz, graças a Deus, também o preço vai que não vai, mas pelo menos nos 500 seria melhor. Alguns comerciantes justificam a oscilação dos preços e aumentos com custos de aquisição e transporte das mercadorias. Nós compramos os preços 24, 25, chegando no mercado demos a 150 kwanza. Só que é mesmo assim, ao comprar está caro, nós a vender estamos a vender baixa. Tens que saber medir bem, não dar muitas quebras, para poder se aumentar qualquer coisa para comprar jantar e para as crianças à tarde. Só no carro saco é 4.000 kwanza, 5.000 kwanza. Chega aqui as coisas, não anda. Você quer despejar para voltar, mas para ir comprar, você não consegue. Eu não consigo como comprar. Assim que o combustível vai subir mais, só que vai subir mais. Se está caro, vendemos mais. Por exemplo, mês passado, mês de abril, esse feijão era 900 kwanza. Compramos lá 800, vendemos a 900. Com transporte, a pessoa pode tirar 5.000 kwanza. Nesse momento lá está 500, aqui está 600, com transporte não tem nada. Não vai com combustível, vamos fazer como? Coisa do campo está barato, outras coisas estão caro. Só vender tuas coisas aqui barato, chega lá na loja, as coisas estão caro. Não tem como fazer nada. Açúcar parei ainda de vender porque está muito caro aqui. Se você vende 1 quilo mais de 1.200, a cliente reclama muito. Por isso ainda pensei ainda de descansar para vender açúcar ainda. Óleo está muito caro no armazém. Exemplo, uma caixa dela está a custar 28.500. Nós aqui vendemos 1 litro a 2.500 para sair. 1.500, 1.400, razão para ganhar uma caixa e 1.500 contos, sim. O arroz no movimento, um saco de arroz, que vamos dizer que é bom arroz, estão vendendo a 17.200 no armazém, preço de grosso. E nós também vendemos aqui a 18.500 um saco de arroz, sim. O comerciante fala igualmente do pagamento de impostos. Ontem comprei aqui 17.500 porque hoje está a subir. Nós também respondemos, culpa não é nós, no armazém. Se eu me pergunto, vou dizer que
é o posto de azeite que está a subir muito. A azeite que está a complicar, o imposto dele está muito alto, por isso a coisa está a subir. A estabilidade dos preços dos produtos essenciais continua a ser uma das principais preocupações das famílias angolanas que esperam por medidas para aliviar o custo de vida. Vamos fazer agora a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Eu conto com a sua audiência. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Já sabe, temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. Terminou hoje a 6ª edição do Angotic 2026. Depois de 3 dias de exposição, o evento contou com um saldo positivo de 35 mil visitantes. Mais dados sobre o encerramento com a nossa colega Fernanda Gonga, que entra em direto agora. Fernanda, boa noite. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Ora, muito boa noite a todos em estúdio e também a vasta audiência da Rede Girassol. Terminou a 6ª edição do Angotic 2026, Dias de Informação e Comunicação Social. Mário Oliveira, que fez saber que esta edição teve 88% a mais do que a edição de 2025. É uma edição que teve grandes marcos, com cerca de 650 alunos, mais de 4 mil crianças, a presença de 10 países africanos e também europeus, representados por ministros, vice-ministros, gestores públicos, PCAs também, de empresas públicas, assim como também privadas. Também estiveram aqui representadas 5 províncias do país e ainda foi um palco para a formação de jovens. Estamos a falar de mais de 80 jovens formados em 4 cursos diferentes no Angotic. Ao proceder o discurso de encerramento do Angotic 2026, o ministro do Estado e chefe para a coordenação econômica, José de Lima Massano, reconheceu que Angola possui uma capacidade suficiente para participar na economia global e por isso defendeu a necessidade de permitir maior inclusão com a participação de iniciativas que envolvam quer o setor público, assim como também o setor privado. O governo de Angola reconhece que a modernização do país passa pelo fortalecimento das infraestruturas digitais, pelo desenvolvimento do capital humano, pela promoção do empreendedorismo e pela criação de um ambiente cada vez mais favorável à inovação e ao investimento. O Angotic 2026 demonstrou que Angola possui talento, criatividade e capacidade para participar ativamente na economia digital global. As soluções apresentadas, os debates realizados e as parcerias estabelecidas representam contributos importantes para a construção de uma sociedade mais conectada, inclusiva e preparada para os desafios do futuro. Uma palavra especial de reconhecimento aos promotores das startups que participaram nesta edição do Angotic. A vossa presença, criatividade e capacidade de transformar ideias em soluções inovadoras demonstram o ecossistema empreendedor nacional e reforçam a importância de continuarmos a criar condições para que os nossos talentos possam crescer, desenvolver-se e contribuir para a transformação digital de Angola. Devemos continuar a trabalhar para que a transformação digital seja abrangente e sustentável, garantindo que os benefícios da tecnologia cheguem a mais cidadãos, promovendo a inclusão digital e assegurando serviços mais simples, eficientes e acessíveis. A cooperação assume neste percurso um papel decisivo. A partilha de experiências, o estabelecimento de parcerias estratégicas e a colaboração entre o Estado e o setor privado, a academia e a sociedade civil são fundamentais para acelerar a inovação e consolidar os ganhos alcançados. Muito bem, ouvíamos as declarações do Ministro do Estado e chefe da Coordenação Econômica, José de Lima Massano, que considerava os marcos do Angotic como sinal claro do desenvolvimento econômico de Angola por via das tecnologias de informação. Ainda esta 6ª edição do Angotic teve a
startup vencedora do Angotic 2026 e é uma startup vocacionada à saúde. Nós temos aqui nesta altura os felizes contemplados, os vencedores, são da província do Bié. Falamos do jovem Alcedo Madruga e da jovem Isabel Sapes. Vamos começar com a menina. Muito boa noite. A feliz contemplada deste prémio de startup do Angotic 2026. Em primeira instância, diga-nos de que se trata a vossa startup. Muito boa noite. A nossa startup é o Viva Mais e ela é um sistema que permite fazer o monitoramento de todo o processo gestacional da mulher no período de gestação e no pós-parto. Essa solução, que problema é que esta solução poderá resolver? Essa solução poderá resolver o problema de perca de vidas no nosso país e também ajudará muitas empresas públicas, muitas empresas privadas, nesse caso estamos a falar de empresas voltadas para a área da saúde mesmo, e ele ajudará a monitorar a saúde da mulher e a saúde da criança em tempo real, e o sistema também permitirá enviar alertas em caso de alguma complicação, tendo em conta o estado da mãe e da criança, isso na fase gestacional. O que é que vos motivou a desenvolver esta startup? O que nos motivou é a problemática que nós registramos no nosso país. Não só no nosso país, mas também a nossa província. Muitas vezes existem momentos que existem perca, tanto da mãe quanto do bebê, por falta de assistência e acompanhamento contínuo dos dois. Então, o que nos motivou a desenvolver esse sistema é resolver a problemática e trabalhar no sentido de mitigar assim a perca de vidas durante esse processo. Muito obrigada. Aqui os jovens Alcedo Madruga e Isabel Sapes, da província do Bié, os felizes contemplados no prémio de melhor startup do Angotic, que desenvolveram uma solução que permite a redução de mortes no período gestacional. Um ganho para a economia, a digitalização do país e também para estes jovens que vão na província do Ambo com esta feliz notícia. Nesta altura é o apontamento possível que nós conseguimos levar para si, certamente com mais desenvolvimento sobre aquilo que foi o último dia da 6ª edição do Angotic 2026, nós vamos levar para si nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Os cumprimentos são de Josué Massuaco e Fernanda Gonga. Muito boa noite. Equipa, boa noite, tomamos boa nota, obrigado por essa partilha. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohammed, afirmou hoje que o reconhecimento da Somalilândia por parte de Israel configurou um dos dias mais sombrios da história da Somália. Acompanha esta matéria e outras no Compacto Internacional. Israel reconheceu a região separatista da Somalilândia como um Estado independente no final de dezembro de 2025, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Mas Mogadíscio sustenta que esse reconhecimento é nulo e sem qualquer efeito. Também na Somalilândia, alguns se opõem a laços com Israel, garantiu o presidente somali Hassan Sheikh Mohamud, citando atrocidades em Gaza e a ocupação de vários países muçulmanos. Dezenas de pessoas foram presas por protestar contra a aliança, incluindo estudiosos religiosos e jovens acenando bandeiras palestinianas. O valor da Somália como um polo estratégico, militar e comercial no Golfo de Aden, próximo do Iêmen, é cobiçado por Israel, que há muito busca uma presença naval na costa do Mar Vermelho. As declarações do presidente somali ocorrem após dias de confrontos violentos na capital Mogadíscio, motivados por uma extensão do seu mandato por um ano. A Rússia denunciou um ataque ucraniano ocorrido hoje contra a oficina de transportes da central nuclear de Zaporizhia, situada no leste da Ucrânia, mas sob controle de Moscovo, um incidente que será comunicado à Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas. Não há registros de feridos, nem evidências de perigo radiológico para já. A última vez que a oficina de transportes foi atacada foi a 31 de maio,
quando 6 autocarros e 2 veículos Gazelle foram destruídos. As Forças Armadas da Ucrânia não se pronunciaram sobre o incidente na maior central nuclear da Europa, que tem sido alvo de ataques aéreos e onde são constantemente trocadas acusações de ataques diretos entre a Rússia e a Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica, agência da Organização das Nações Unidas, tem vindo a alertar para o enorme perigo que representam estes incidentes desde o início da invasão russa da Ucrânia. As autoridades colombianas detiveram John Edison Chala Torrejano, conhecido como Chala, suspeito do envolvimento na morte do jornalista Mateo Pérez, ocorrido no mês passado no departamento de Antioquia. Chala foi detido no município de Flandes, no departamento de Tolima, juntamente com outros 4 dissidentes das Farc, a antiga guerrilha colombiana, quando, segundo as autoridades, o grupo se dirigia para Caquetá, no sul da Colômbia. O corpo de Mateo Pérez, a principal organização criminosa da Colômbia e a Frente 36 das dissidências das Farc, de qual Chala faria parte. A Fundação para a Liberdade de Imprensa recordou que Mateo Pérez se tinha tornado uma voz fundamental para a comunidade local através da cobertura de temas como corrupção, ordem pública, segurança e política local naquela região de Antioquia. Agora vamos falar do Rei Futebol. Brasil e Marrocos defrontam-se neste sábado para a primeira jornada do Grupo C no MetLife Stadium, este Rutherford, New Jersey. A partida Brasil-Marrocos é sem dúvida a mais esperada da noite deste sábado. O jogo poderá definir o primeiro lugar do Grupo C. O Brasil participa do Mundial pela 23ª vez na competição, enquanto Marrocos disputa a prova pela 7ª vez. O gigante adormecido tem na sua galeria 5 títulos de campeão do mundo e procura reencontrar o caminho para a glória. Já Marrocos tem se firmado como uma das maiores potências de África e vai querer provar que o 4º lugar alcançado na edição passada não foi mero acaso. A formação canarinha tem vontade e quer festejar o tão desejado Hexa, mas a realidade é que vive atualmente um período distinto. Longe da sua melhor forma, é certo, porém colocaram todas as fichas em Dom Carlo Ancelotti e acreditam no impossível. Do outro lado está uma nação marroquina que vive um dos seus melhores períodos e o 4º lugar conquistado no Mundial 2022 pode servir como mote para fazer igual ou ainda melhor na edição deste ano. Marrocos chega a este Mundial depois de uma vitória polêmica no CAN 2025. Foi derrotado dentro de campo, nas grandes penalidades, porém venceu na secretaria, uma decisão que gerou bastante polêmica. O primeiro e único encontro entre os dois conjuntos em mundiais aconteceu em 1998, em França, na segunda jornada do Grupo A. O Brasil venceu por 3-0. Depois, houve 2 partidas de caráter amistoso. O Brasil chega para este encontro com ligeiro favoritismo, 38% de probabilidades de vitória contra 35% dos Leões do Atlas. Já as hipóteses de um empate no marcador é de 27%. Os adeptos podem esperar por um duelo animado e bastante equilibrado. Vamos fazer o segundo intervalo. Voltamos logo a seguir com mais atualidade. Volte connosco. Até já. Renovados votos de boa noite. Esse é o Girassol Jornal de edição de sábado. A unir os desafios políticos de 2027. Sob o lema Consolidar a Frente Patriótica para a Alternância do Poder em 2027, realizou-se neste sábado, na província do Icolibengo, a primeira reunião ordinária do Comitê Provincial da UNITA. O encontro reuniu membros e quadros do partido que procederam à análise do balanço das atividades internas, da situação política da província e da avaliação do desempenho dos órgãos executivos. Para então acompanharmos aqui todas as atividades que nos vão permitir analisar todo o processo decorrido depois do congresso que foi realizado em novembro de 2025.
Hoje está-se a realizar as reuniões deliberativas das províncias, ao nível do país todo. Hoje, dia 13, a UNITA está toda reunida em todas as províncias para a realização desta reunião. É mais ou menos o balanço de todas as atividades realizadas durante os primeiros 6 meses após o Congresso, que teve lugar em novembro de 2025. A reunião, realizada em simultâneo a nível nacional, serviu igualmente para definir orientações destinadas ao reforço da organização interna do partido e à mobilização da militância para os próximos desafios políticos. Nós estamos preparados para esta reunião, tendo em conta as orientações da direção do partido. De meses em meses, estamos a falar de semestres e trimestres, tem-se feito o balanço para saber efetivamente o que a UNITA realizou durante esse período e, neste período, a avaliação é feita com a presença dos membros do Executivo Provincial, executivos municipais e convidados. É feito um balanço, quer a nível das estruturas municipais, provinciais, o plano de execução permanente que foi apresentado durante o trimestre passado, é aqui onde é feito o balanço e também aqui saem perspectivas para os próximos períodos. Os participantes analisaram ainda a situação política, social e organizativa da província, tendo definido o reforço da ação partidária e uma maior aproximação às comunidades. Os desafios que a UNITA tem a nível da província do Icolibengo, primeiro é a manutenção daquilo que foi a vitória quando realizada em 2022. Em 2022, quanto município, nós tivemos uma vitória. Enquanto província, nós estamos aqui a trabalhar para que consigamos novamente ter uma vitória, mas uma vitória com uma margem mais folgada em relação à vitória que tivemos no pleito de 2022. É o mesmo sentimento, não só para a província, mas é o sentimento para todas as províncias a nível do país. Temos esta orientação da direção do partido e estamos a passos largos que é para podermos concretizar os mesmos, tendo em conta o que temos estado a ver. Durante o encontro foi também apresentado o plano de atividades dos órgãos executivos para o primeiro semestre deste ano, com destaque para a operacionalização e o alinhamento funcional das estruturas partidárias na província. O Comitê Municipal do MPLA da Camama concluiu com êxito a realização das assembleias de renovação de mandatos dos comitês de ação do partido, afirmou hoje o segundo secretário do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira. O político falava no final de uma passeata realizada na manhã deste sábado. Os militantes da Camama saíram às ruas para uma passeata que visou medir o nível de crescimento do Partido dos Camaradas nesta circunscrição de Luanda. Uma caminhada que para o segundo secretário do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, serviu de barómetro para conhecer o andamento do trabalho político de massas que está a ser feito. O responsável disse ter ficado satisfeito com o nível de organização encontrado na municipalidade. Por outro lado, sinalizou que os militantes apoiam a liderança do presidente do partido, João Lourenço. Portanto, saímos daqui satisfeitos porque podemos perceber que há trabalho feito no Camama. O ponto de vista de penetração do partido aqui, conseguimos sentir que com esta passeata que fizemos, o grau de aceitação do nosso partido aqui nesse território e conseguimos perceber que é positivo. Saímos também satisfeitos com a mensagem que o Camama nos transmitiu, que é no sentido de que o Camama está todo unido em torno da liderança do camarada presidente João Lourenço, com todas as suas ações que tem estado a fazer, quer a nível da governação, quer a nível da gestão do partido. Portanto, saímos daqui satisfeitos também e com essa mensagem que vamos transmitir à direção central do nosso partido. A ação permitiu igualmente avaliar o grau de prontidão do MPLA para os desafios de 2027. Hermelindo Pereira manifestou-se satisfeito com a equidade que se verifica na liderança do partido no município da Camama. Os militantes estão cada vez mais organizados. O nível de participação e inserção do nosso partido no seio da comunidade é visível aqui no Camama. Portanto, todo o trabalho que nos permite aferir que as condições estão a ser criadas para que em 2027, o MPLA venha
a ganhar aqui no Camama, portanto todas essas condições estão a ser criadas agora. É uma das orientações do nosso líder, aliás, como sabem, a aposta do camarada presidente logo que entrou foi para a equidade do género e a aposta na juventude. E conseguimos notar aqui hoje que uma coisa que era muito difícil acontecer no passado é que temos muitas primeiras secretárias a liderarem os CAPs do nosso partido. É um bom indicador, porque pretendemos sim que as mulheres ocupem os lugares, mas que ocupem com mérito. E a primeira secretária municipal da Camama, Claudinete Fragoso de Almeida, fez balanço positivo das assembleias municipais do partido MPLA. Camama está em festa porque hoje está a celebrar o encerramento das 344 assembleias de renovação e mandato que estavam previstas. Mais em festa ainda porque foram reeleitas e eleitas novas primeiras secretárias do Comitê de Ação, quer dizer que o género está em alta também neste território, com grande participação de todos os nossos militantes, o que demonstra de facto que o MPLA nesta parcela territorial está firme, forte e que não existe espaço para nenhum outro partido. Naturalmente estamos prontos e nós, como somos um partido de antecipação, estamos aqui a treinar, a criar todas as nossas condições, porque temos plena certeza que em 2027 seremos vencedores. Rinat Dazviev, lendário guarda-redes da antiga União Soviética, atual Rússia, é a nossa personalidade da semana. Acompanhe. Esta edição do Girassol Jornal. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.